Versículo de número 15. Que diz o seguinte, palavra do Senhor. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão como rei, lhe ordenara dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, que nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que está nos concedendo de estarmos na Tua casa, com liberdade perante a Tua palavra, para poder não só ler, mas podermos entender, ó Deus, a verdade do Senhor, ó Deus. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda a sabedoria para nós podermos entender, ó Deus, a verdade do Senhor. E que assim o Teu Espírito aplique em nós a verdade do Senhor para nós sermos assim transformados e podermos viver conforme a Tua vontade, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, esse texto, então, ele nos mostra como estava Roboão entre a tirania e a servidão, onde nós vamos ver 3 questões, onde ele vai nos mostrar qual a melhor maneira para nós exercermos liderança. Vamos falar sobre o problema, sobre a proposta e sobre a postura que este rei, então, ele teve diante do povo. Quando nós pensamos, então, um pouco em relação a um problema, nós temos que entender que identificar um problema é tarefa de todas aquelas pessoas que assumem algum tipo de liderança. Mas quando nós falamos de liderança, onde nós exercemos liderança? Nós precisamos lembrar que em vários locais, em vários contextos, nós somos líderes, nós somos influenciadores, seja no seu trabalho, seja na família, na própria igreja ou no meio de relacionamentos. Grupos de amigos, sempre existem alguns que se destacam e que são os líderes daqueles grupos, então,
que os direciona. E essas pessoas, elas sempre vão precisar identificar o problema para então poder analisar as posturas e então decidir o que vão fazer, analisar aí, né, as propostas e então realizar as posturas conforme elas entenderem que for melhor. O que o texto traz para nós, então, é um líder, né? Temos aqui alguém que está assumindo o reinado sobre Jerusalém, como o texto diz, capítulo 11, versículo 43, o texto nos diz: descansou com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Nós vimos então na semana passada os últimos momentos da história registrada então de Salomão, e aqui finaliza a história de Salomão, né? Agora Roboão, seu filho, está assumindo o trono no lugar de seu pai. Porém, o texto vem trazer para nós não somente a figura de Roboão como líder, mas também a figura de Jeroboão. O texto mostra para nós então que a congregação de Israel, ou seja, todo o povo, manda chamar Jeroboão de onde ele estava, né? Então o filho de Nebate, como o capítulo 11 nos mostra, ele então havia fugido para o Egito, porque o profeta Aías havia já dito para Jeroboão e para Salomão que este, que não é filho de Salomão, iria assumir o trono. Para tentar evitar isso, Salomão então tenta tirar a vida de Jeroboão. Para que ele então conseguisse se manter vivo, ele foge para o Egito, e só com a morte do rei, quando ele então fica sabendo disso, ele volta para Jerusalém, porque o povo pede para este momento então, nesta reunião. Então, quando eles estão diante do rei, eles fazem então um pedido, eles dizem: o seu pai, Roboão, ou seja, estão falando de todos os serviços que eles prestaram durante o reinado de Salomão. Eles dizem: o seu pai fez pesado o nosso jugo, ou seja, o serviço que estava sobre aquele povo era pesado demais. E eles pedem então a Roboão: agora você, o novo rei, nos permita participar do que você está fazendo, do que está então prestes a mudar neste reinado. Quando eles falam disso, então nós temos o texto mostrando para nós, capítulo 5, versículo 13, o excesso de serviço que durante o reinado de Salomão aconteceu para com o povo, na construção do templo, no excesso então do abuso da autoridade até sobre os trabalhadores, não só estrangeiros, mas também os de Israel, como também os pesados impostos. Capítulo 4, ele mostra para nós que toda a prosperidade do reinado de Salomão, ela vinha também dos grandes impostos, as parcerias que ele fez com outros povos, nós comentamos aqui. Isso traz impostos dos estrangeiros, mas um pesado imposto também daqueles que viviam em Israel. No final do texto, no capítulo 12, o povo então diz: se você aliviar esta nossa dura servidão, nós então te serviremos. O que nós vemos aqui é um povo apresentando ali uma queixa, um pedido para o rei, porque eles já estavam cansados de viver daquela maneira. Eles estão pedindo para ele: exerça agora a sua autoridade e diminua esse fardo para nós continuarmos junto com você, porque com o seu pai já estávamos cansados de viver daquela forma. O que nós vemos aqui é a identificação de um problema, onde todas as pessoas que têm algum tipo de influência, líderes, vão precisar identificar o problema. Porque quando o problema, ele então não é resolvido, ele pode tomar grandes proporções, ele pode trazer cada vez maiores prejuízos. Ou existem problemas que já são grandes demais, e se eles não forem resolvidos com sabedoria, eles podem então causar grandes dificuldades. Eu queria pedir a algum irmão que fizesse a leitura para nós do texto de Neemias, capítulo 1, versículo de número 4, por favor. Nós vamos encontrar um paralelo muito interessante na história de Roboão, como grande líder, e também na história de Neemias com estes pontos. Neemias, capítulo 1, versículo 4.
Quem achar pode ler para nós. Veja que interessante, então nós temos aqui um servo, um líder, que Deus está levantando perante o povo, e na mesma sequência ele vai identificar aqui um problema que ele precisa resolver para que então Jerusalém fique bem, para que o povo de Israel também esteja bem. É interessante de ver que aqueles então a quem o Senhor está usando, Ele faz então com que eles identifiquem esse problema, isso os consome ao ponto deles ficarem incomodados para resolver esta situação. Neemias não era ali ainda, não tinha uma figura grande de liderança, ele era um copeiro do rei. Mas veja que um problema faz com que comece a crescer dentro dele um desejo de que isso seja resolvido, que isso seja solucionado, para que o problema, para que a dificuldade, a miséria que Israel estava vivendo naquele momento, ela fosse então sanada. É interessante de nós vermos então que os problemas são diferentes e líderes diferentes, eles vão resolver esses problemas de maneiras diferentes. O grande perigo que nós temos de observar quando falamos de problema, que eu vou encontrar ele em diversos momentos, é que ele pode nos paralisar. Os problemas às vezes são grandes demais, são difíceis demais, e eles podem nos impedir de continuar, de seguir naquilo que Deus está, portanto, fazendo através de nossas vidas. Isso aconteceu não com Roboão, não com Neemias, mas com Israel quando enfrentava o gigante Golias. Observaram aquele soldado preparado para a guerra e imediatamente eles temeram, não tiveram coragem para enfrentar, porque acreditaram naquele instante que de imediato eles perderiam aquela batalha. Então veja, Roboão ele identifica agora um problema. Esse problema exige dele uma ação. Então Roboão começa a analisar as propostas que ele tem para ele poder responder então àquele povo. Porque veja então, antes de ele chegar diante deles e dizer o que eles deveriam fazer, ele pede: voltem daqui a 3 dias e então eu vou responder a vocês, no versículo de número 5. E o povo se afasta dele naquele instante. É interessante então que esta análise das propostas, análise dos caminhos que ele tem para seguir, eles farão então mostrar àquele povo quem é Roboão e o que ele deseja fazer, o que ele deseja seguir, o como ele deseja liderar aquelas pessoas. Porque veja então, qual o caminho ele escolhe? Ele escolhe os conselhos, ele não sabe como agir e naquele instante ele busca então 2 grupos que podem trazer a ele um conselho para ele poder pensar em como ele vai agir. O primeiro deles, o conselho dos anciãos. O texto mostra para nós, versículo de número 6, que estes homens, eles estavam junto de Salomão, não é? Quando este ainda vivia, esses homens então puderam aprender com o rei Salomão, e ele questiona eles: como aconselhais que se responda a este povo? Veja que nós estamos perante um grupo que tem muito conhecimento, que tem muita experiência, que viveu junto daquele que tinha tamanha sabedoria, ao ponto de até a rainha de Sabá, como comentamos na semana passada, procurar Salomão para saber se aquela história que falavam sobre a sua inteligência era verdadeira. E eles respondem então a Roboão no versículo de número 7. Se tornares servo deste povo e os servires, atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Veja aqui então que Roboão tem uma primeira proposta para ele analisar, um primeiro caminho onde ele pode então seguir, ele se tornar servo no meio daquele povo e seguir ouvindo o que eles estão pedindo, atender ao pedido daqueles homens, diminuir a servidão, diminuir o jugo, o peso que estava sobre eles, diminuir os impostos, diminuir o trabalho para que a vida deles fique então mais tranquila.
Mas a segunda proposta que ele tem que analisar é então o conselho dos jovens. O texto fala para nós que estes jovens com quem ele havia crescido, final do versículo de número 8, eles então dão a ele uma resposta. Você está vendo esse povo pedir para que seja retirado o jugo sobre eles, mas nós aconselhamos que você torne este jugo ainda pior sobre eles. Que você traga então cada vez mais impostos, que você torne pior este serviço que eles já estão então realizando para o reino. Veja, Roboão está entre a servidão, conforme o conselho dos anciãos, e ele está entre a tirania, que é o conselho destes jovens, que eles acreditam ser o melhor diante de toda aquela circunstância. Roboão tem autoridade para decidir. Roboão tem a autoridade para mudar a circunstância que este povo está vivendo neste momento. A autoridade, então, que ele pode exercer, pode fazer, então, com que este povo comece a olhar o reinado de uma maneira diferente, tornar-se servo, ao invés de alguém que chega diante do povo e começa a impor sobre eles a sua opinião, porque acredita então que ela é a melhor. Veja que esta é a maneira que Roboão buscou para analisar as propostas. Como eu mencionei, nós temos aí duas histórias muito parecidas. Neemias também, quando recebe o problema, ele decide então fazer uma análise. Eu peço que algum irmão leia para nós, por favor, Neemias capítulo 2, versículo de número 12. Olha só que interessante, então, a maneira como Neemias agora, que está se levantando como líder, ele vai analisar a proposta, analisar os caminhos que ele tem, é investigar. Ele não conta para ninguém o que ele estava pensando, ele não conta para ninguém o que Deus tinha colocado em seu coração, e ele começa a caminhar por Jerusalém para observar o que ele deveria fazer diante da situação que ele ouviu que estava a cidade. Ele observa que existem então ali os escombros, ele observa então que as portas estão queimadas, mas enquanto ele está analisando, ele não conta aquelas pessoas. Ele está no mesmo processo de poder então analisar o caminho que ele deve seguir. Eu vejo que há uma diferença muito grande na decisão de Neemias e na decisão de Roboão nesse instante. Quando nós analisamos o caminho que temos para seguir, nós temos que entender que a emoção pode nos atrapalhar. Porque o problema vai chegar diante de nós, e quanto maior ele for, ou quanto maior nós deixarmos ele chegar, a proporção que ele pode chegar nas nossas vidas, a parte emocional pode nos atrapalhar, ao ponto de agirmos por impulso e não pensar no que realmente é bom e o que realmente vai ser agradável a Deus. Roboão, neste instante, ele vai revelar para nós o que estava no seu coração e qual era a sua intenção ao questionar os anciãos e questionar aqueles jovens. Porque o que seria mais favorável para o reino, para agradar a Deus, dentre estas duas opções? Um reinado tirano ou um reinado de serviço? E veja só então que Roboão, neste momento, então diante das propostas, agora ele então vai revelar a sua postura a todo o povo, né? É um momento crucial onde vai expor os seus pensamentos. Esse momento ele precisa fazer com muita clareza para que todo o povo saiba exatamente quem é Roboão e o que ele pretende, porque é exatamente isso que uma exposição da ideia revela àqueles que estão ouvindo. Vai então mostrar para eles onde eles podem chegar juntos.
Roboão agora é o líder, Roboão é o rei. A resposta que ele vai trazer a este povo, ele vai mostrar para eles o que ele pretende com este povo, aonde ele quer levar este povo diante da sua liderança. Ele vai mostrar então também o que significa para ele ter essas pessoas favoráveis à sua postura ou não. O povo disse a ele no começo: se você aliviar esta dura servidão, nós lhe serviremos. Ele vai mostrar então qual é o pensamento que ele tem com relação a esta postura do povo de querer servir, de querer continuar junto dele. E também como aquilo que ele faz como rei, como um grande líder, aquele que vai tomar uma decisão, como é que isso vai envolver em todo o trabalho? A que parte o rei então pretende fazer para que o reinado dele esteja cada vez melhor? Qual é a opção de Roboão nesse instante? Ele não opta pela servidão. Ele não opta por se tornar então um servo que coopera com aqueles que estão junto dele, com aqueles que vão o servir, com aqueles que no futuro ali iriam pagar os impostos em Jerusalém, com aqueles que estariam como parceiros do seu reinado. Ele opta pela tirania. Ele então responde a eles no versículo de número 14, que segundo o conselho dos jovens, ele iria fazer pior do que o pai dele. Ele rejeita o conselho sábio dos anciãos naquele instante, para poder então agir com um reinado tirano. Ele está agindo como o absolutismo, está fazendo como um rei que então preocupa-se apenas com ele mesmo, por uma postura egoísta. Ele está revelando a todo este povo que ele não se importa com o que o povo pensa, que ele não se importa com como o povo vai viver, porque se já estava difícil, ele está dizendo agora que vai ficar cada vez mais complicado, cada vez mais pesado sobre a vida deles. Veja, ele identificou um problema. Ele tinha um problema muito claro, porque o povo expôs para ele. Diferente da história paralela que nós estamos comparando, que Neemias teve que analisar e confirmar se o que ele ouviu era realmente verdade. E qual foi a postura então de Neemias diante do problema que ele identificou? Alguém pode ler para nós, por favor? Neemias capítulo 2, versículos 17 e 18. Olha que interessante, então, a diferença que nós temos de postura, diferença de visão que essas pessoas têm. Porque Neemias, ele expôs aquelas pessoas com toda a clareza o que ele viu, ele expôs, como o texto diz, aquilo que Deus fez para permitir ele chegar até aquele momento, e ele expôs a miséria que eles estavam e o desejo de tirar eles daquilo. Ele mostra para o povo o porquê era urgente eles agirem conforme o que ele estava decidindo. Ele age com sabedoria, porque ao invés de ele ser um líder tirano perante um povo que está em miséria, Neemias age como um grande servo. Ele se preocupa com aqueles que estão com ele, ele se preocupa então com o povo. Então veja só, nós vivemos em diversos momentos entre a tirania e a servidão. Nós precisamos identificar os problemas, analisar os caminhos, as propostas e tomar uma postura. Porém, o que vale para nós é entender que, como servos de Cristo, a quem nós queremos engrandecer. Porque se você for pensar, os servos, eles vão ser desprezados. Nem sempre aqueles que são humildes, aqueles que querem ouvir o povo, aqueles que querem trabalhar em conjunto, nem sempre essas pessoas, elas vão caminhar de maneira positiva. Às vezes eles vão ser desprezados.
às vezes até pela maioria das pessoas, porque ele não foi aquela pessoa que chegou e impôs a voz, tentou conquistar uma autoridade pelo compartilhar das ideias, pelo ouvir uns aos outros, exatamente aquilo que Neemias faz e não Roboão. Mas nós vemos que aquele que é tirano, ele pode ser seguido, mas a maior parte das pessoas que ouvem alguém agir com tirania, essas pessoas elas vão ter medo, elas vão se revoltar, e a maior parte delas, ao invés de se aproximar de nós, elas vão se distanciar. Porque elas não ouviram uma preocupação da nossa parte. Quando nós tomamos decisões, no ambiente, no contexto que for, e nós não mostramos que nós estávamos olhando para o problema que elas estavam vivendo naquele instante. Veja então que o texto nos mostra que é isso que acontece com Roboão. Roboão não foi um servo, mas tirano, e o versículo 16 diz para nós a reação de Israel. Diz o seguinte: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. A reação do povo para a tirania de Roboão é aquilo que nós estamos observando, que é a maior tragédia que está para acontecer no povo de Israel, que é a divisão de um povo. Porque eles, a partir deste momento, com a permissão divina, como juízo por causa do erro de Salomão, como o próprio texto está nos dizendo, mas há um castigo que veio por meio do orgulho que está surgindo, do egoísmo surgindo aqui no coração de Roboão, a divisão de um povo. Nós tínhamos até este momento, desde o tempo de Abraão, um povo só. Um povo que nasce em uma família, que transforma-se em um grande povo quando no Egito eles se multiplicam, e quando caminham pelo deserto, apenas um só povo. Mas aqui, diante de uma decisão equivocada de Roboão, que ouviu o conselho dos jovens, nós temos a divisão de um reino. A partir do capítulo de número 12 do livro dos Reis, você não tem mais apenas Israel. Você vai ter reino do norte e você vai ter reino do sul. Você vai ter as 10 tribos junto, então, de Jeroboão, o servo, e as demais, então, estarão ao sul, junto com os descendentes de Davi, por causa da promessa do Senhor. Então, veja o que a tirania pode fazer. A tirania pode dividir povos que foram chamados pelo Senhor para servir juntos. Dependendo da posição, então, que as pessoas tomam, isso pode trazer graves consequências. Nós vemos, então, que aquele que agrada ao Senhor, ele será capaz de conduzir o maior número de pessoas em sua liderança, porque ele está fazendo aquilo que é agradável a Deus e não conforme o seu próprio coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto paralelo que fizemos leitura, nós vemos então que isso aconteceu. Neemias, ele encontra oposição. Capítulo 2, versículo 19, mostra para nós, Sambalá se levanta contra Neemias, os inimigos então do povo de Israel se levantam para tentar impedir a reconstrução dos muros. Mas não foi só a oposição que ele enfrentou. O texto mostra para nós, na lista de pessoas que reconstruíram o muro, cada um em sua parte, que os nobres não quiseram se envolver, que eles rejeitaram a proposta de Neemias. Então veja, ele encontra oposição, encontra acomodação daqueles que eram os nobres e que viviam em Jerusalém, não queriam fazer, mas a maior parte das pessoas o auxiliou. Por quê? Ele não foi um líder tirano, ele não foi uma pessoa que impôs a sua ideia, ele agiu com humildade, ele foi como um grande servo naquele instante, mostrando a sua preocupação,
mostrando a sua humildade, mostrando o seu esforço em fazer a sua parte para que a reconstrução dos muros então acontecesse. O mesmo aconteceu de uma maneira muito maior, muito mais ampla no ministério do próprio Cristo. Ele não agiu com tirania, apesar da sua proposta para todos aqueles que estavam ouvindo fosse a melhor de todas. Ele encontra rejeição, ele encontra oposição e ele encontra traição em meio à sua fala, em meio à sua proposta, em meio às suas caminhadas. Mas veja que todos então se encontram entre a tirania e a servidão, e aqueles que vão agir em servidão ao Senhor, que vão se submeter com posturas humildes, estes conduzirão o maior número de pessoas, porque estão fazendo a vontade do Senhor, estão agindo conforme aquilo que é agradável a Deus. E assim nós vemos que o Senhor Jesus não só arrebanhou no seu tempo, como continua conduzindo pessoas diante da sua visão de reino. A visão que Jesus traz, a visão de serviço, a sua postura como líder por excelência, humilde, é aquela que ainda tem então levado muitas pessoas a seguir a sua ideia, a plantar a sua ideia, a divulgar entre as pessoas, entre as nações, aquilo então que ele havia ensinado em seu tempo. Todos nós vamos nos encontrar então com decisões e precisamos entender qual é a melhor maneira de nós exercermos uma liderança. Onde nós estivermos, no contexto onde nós vamos então decidir, temos que entender se vamos agir pela tirania ou se nós vamos agir pela servidão. O que é que vai depender a sua escolha? É o que direcionou Neemias, é o que direcionou Jesus, é o que direcionou Roboão. Aquilo que estava dentro do coração de cada uma daquelas pessoas. A intenção e a motivação de cada um deles os levou a escolher um dos lados, para que eles pudessem então conduzir aqueles que estavam ouvindo, para que eles pudessem influenciar e causar então os impactos que cada uma de suas decisões acabou trazendo. Neemias, e como exemplo de excelência do próprio Cristo, um coração temente, um coração submisso à vontade de Deus, à vontade do Pai, causaram então um impacto positivo para o reino. Porém, o orgulho e egoísmo de Roboão, nós vemos que trouxe apenas a divisão de um reino, onde o Senhor estava agindo, estava conduzindo na unidade, e que agora vai passar a sofrer, então, as consequências. Que Deus nos abençoe para nós, então, aprendermos a cada momento, a cada decisão que temos a tomar, que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para aprendermos a identificar a vontade dEle, aquilo que é agradável ao Senhor em cada um dos momentos, para que as nossas escolhas, elas venham honrar ao Senhor a que nós servimos. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre o que nós conversamos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o texto? Quero convidar então os irmãos a se colocarem em pé, para nós cantarmos, encerrando o nosso estudo, o hino 312, Há Trabalho Certo, e depois nós vamos orar agradecendo ao Senhor.